Você já se sentiu à beira de desistir? Como se as dificuldades da vida fossem grandes demais para enfrentar? Imagine, por um momento, que a verdadeira força não está em evitar os desafios, mas em como respondemos a eles. O estoicismo, uma filosofia que nasceu na Grécia há mais de 2000 anos, tem algo poderoso a nos ensinar sobre como lidar com os momentos mais difíceis da vida. Neste vídeo, vamos explorar o poder da resiliência estoica e como você pode usá-la para nunca desistir, mesmo nas situações mais desafiadoras. Fique comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar sua perspectiva e transformar sua maneira de viver. Resiliência, no contexto estoico, é muito mais do que apenas resistir ao sofrimento ou aos desafios. É uma filosofia que nos convida a repensar nossa reação às adversidades, entendendo que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos controlar como reagimos a tudo isso. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Isso significa que a raiz do nosso sofrimento não está nas situações em si, mas em como escolhemos vê-las e respondê-las. Quando começamos a entender que nossas reações, emoções e atitudes são o que realmente controlamos, a vida começa a se tornar menos sobre o que acontece conosco e mais sobre como escolhemos lidar com o que nos acontece. Os estoicos acreditam que a verdadeira força vem do controle interno, de desenvolver a capacidade de manter nossa paz de espírito, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece caótico. A resiliência estoica não é uma força bruta ou uma luta constante contra as dificuldades, mas uma prática constante de adaptação e aceitação da realidade como ela é. Em vez de gastar energia tentando mudar o que está fora do nosso alcance, os estoicos nos ensinam a focar no que podemos mudar: nossas próprias reações, nossa perspectiva e nosso comportamento. Esta abordagem permite que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, possamos preservar nossa tranquilidade interior. Seja um problema no trabalho, um conflito em um relacionamento ou um obstáculo pessoal, o segredo está em manter a serenidade e agir com sabedoria diante da adversidade. A paz de espírito não vem de evitar os desafios, mas de aprender a lidar com eles de maneira construtiva e calma. Isso é o que define a verdadeira resiliência segundo os princípios do estoicismo. E o mais poderoso é que essa habilidade não é inata. É algo que podemos cultivar, dia após dia, por meio da prática da reflexão, da autodisciplina e da aceitação consciente de que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar como respondemos ao que acontece conosco. Um dos pilares mais poderosos do estoicismo é a prática do controle interno, que nos ensina a focar apenas no que podemos controlar. No dia a dia, somos constantemente confrontados com situações que estão além do nosso alcance: o comportamento dos outros, eventos imprevistos, mudanças inesperadas. Porém, os estoicos nos lembram que, embora não possamos controlar essas circunstâncias externas, podemos controlar nossas respostas a elas. Esse conceito oferece uma liberdade tremenda, a liberdade de não sermos escravizados pelas situações, mas de escolher como reagimos a elas. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, escreveu: "A maior parte das coisas que nos preocupam não acontece." Essa simples citação reflete uma verdade profunda sobre a natureza humana. Muitas vezes nos preocupamos excessivamente com coisas que, no fim das contas, nunca se concretizam. O que nos perturba não são os eventos em si, mas a maneira como os antecipamos e como nos deixamos dominar por esses pensamentos. Quando aprendemos a direcionar nossa energia para o que está sob nosso controle, nossas atitudes, nossas escolhas e a maneira como vemos o mundo, nos tornamos mais fortes diante das adversidades. Praticar o controle interno é uma mudança de mentalidade. Em vez de tentar controlar as circunstâncias externas, que estão frequentemente além do nosso alcance, o estoicismo nos convida a aceitar a realidade como ela é e a agir com serenidade. Isso não significa ser passivo diante das dificuldades, mas sim entender que a nossa verdadeira força está em como escolhemos responder. A vida não precisa ser perfeita para que possamos prosperar. Ela apenas precisa ser aceita da maneira que é a nossa resposta. Nossa capacidade de lidar com as adversidades com equilíbrio e clareza é o que realmente define nossa experiência e, consequentemente, nossa paz de espírito. Essa prática, com o tempo, nos permite enfrentar as situações com uma nova perspectiva. Podemos entender que, ao invés de lutar contra o que não podemos mudar, podemos aprender a navegar pela vida com mais leveza, aceitação e, principalmente, serenidade. Cada momento desafiador se torna uma oportunidade de reforçar nossa autonomia interna, ao escolher como reagir, como nos ajustar e como crescer diante do que a vida nos oferece. O estoicismo nos ensina a ver os desafios de uma maneira radicalmente diferente da forma como a maioria das pessoas os encara. Em vez de resistir, temer ou evitar as dificuldades, os estoicos sugerem que devemos abraçá-las,
pois elas são, na realidade, oportunidades disfarçadas. Desafios, contratempos e dificuldades não são apenas obstáculos no caminho. Eles são, na verdade, chances preciosas para o crescimento pessoal, aprendizado e fortalecimento. Como Marco Aurélio, um dos maiores filósofos e imperadores romanos, disse: "O que está no caminho, torna-se o caminho." Em outras palavras, qualquer coisa que surge em nossa vida, seja boa ou ruim, é uma chance de praticar a resiliência e de nos tornarmos mais fortes e sábios. Quando adotamos essa mentalidade, começamos a perceber que os obstáculos que encontramos não são imutáveis ou finais. Pelo contrário, eles oferecem uma chance única de testar nossa força interior. Cada dificuldade, cada problema, torna-se uma oportunidade de agir com coragem, perseverança e sabedoria, em vez de uma razão para nos sentirmos impotentes ou derrotados. O estoicismo nos ensina que a resiliência não vem da ausência de problemas ou dificuldades, mas sim da nossa capacidade de enfrentá-los com firmeza, determinação e a mentalidade de que, ao superar cada um deles, estamos mais preparados para o próximo desafio. Adotar essa perspectiva nos permite transformar a maneira como reagimos às adversidades. Em vez de resistir ou lutar contra elas, aprendemos a vê-las como partes naturais do processo de vida. As dificuldades que enfrentamos são oportunidades para desenvolver virtudes essenciais como paciência, humildade, autocontrole e, especialmente, sabedoria. À medida que enfrentamos os desafios com essa mentalidade, vamos nos tornando cada vez mais resilientes, mais preparados para os altos e baixos da vida, e mais confiantes em nossa capacidade de lidar com o que está por vir. O caminho para a verdadeira resiliência não é uma estrada sem obstáculos, mas uma jornada em que cada obstáculo superado se torna uma parte importante do nosso crescimento. Um dos ensinamentos mais valiosos do estoicismo é a ideia de viver no presente. Muitas vezes, nos perdemos em preocupações sobre o que pode ou não acontecer no futuro, ou em arrependimento sobre o que já passou, e isso nos impede de viver plenamente o momento atual. Porém, os estoicos nos lembram que a única coisa que realmente temos é o agora, e é nesse momento que podemos exercer o controle sobre nossas ações e decisões. Como Marcos Aurelius disse, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa frase nos mostra que, ao focarmos no presente e moldarmos nossos pensamentos de maneira positiva e construtiva, podemos alcançar uma paz interior duradoura. A resiliência nasce exatamente nesse ponto de concentração no presente. Quando conseguimos direcionar nossa atenção para o que podemos controlar agora, sem nos deixar consumir pelo medo do futuro ou pelas mágoas do passado, encontramos a verdadeira força. Em vez de nos preocuparmos com o amanhã incerto ou reviver eventos passados que não podemos mudar, os estoicos ensinam que devemos agir com sabedoria e calma no momento presente. Isso não significa que devemos ser indiferentes ao futuro, mas sim que o presente é o único espaço onde realmente podemos influenciar nossas vidas, onde nossas ações podem ter efeito imediato. Quando nos concentramos no presente, conseguimos enfrentar desafios com mais clareza e objetividade. Em vez de nos deixarmos paralisar pela ansiedade em relação ao que está por vir, tomamos decisões conscientes e ponderadas, baseadas nas circunstâncias atuais e no que está ao nosso alcance. Essa capacidade de focar no momento presente nos dá uma sensação de controle e de empoderamento, pois sabemos que estamos fazendo o melhor que podemos com as ferramentas que temos agora. O futuro será construído a partir das escolhas que fazemos hoje, e as lições do passado já foram aprendidas. Com essa mentalidade, a resiliência se fortalece, pois a verdadeira força não está em controlar o que não podemos, mas em agir com sabedoria no que temos em mãos neste exato momento. Os estoicos nos ensinam uma visão poderosa sobre o sofrimento. Em vez de nos enfraquecer ou nos destruir, a dor pode ser um catalisador para nossa sabedoria e crescimento. Em muitas situações difíceis, tendemos a ver o sofrimento como um obstáculo, uma experiência negativa que precisamos evitar a todo custo. Porém, segundo a filosofia estoica, cada dor, cada fracasso e cada dificuldade carrega consigo uma lição, uma oportunidade para nos tornarmos mais fortes, mais sábios e, acima de tudo, mais resilientes. O segredo está em nossa disposição para aprender com esses momentos, em vez de simplesmente resistir ou lamentar o que está acontecendo. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, disse: "A dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo." Essa comparação entre a mente e o corpo é fundamental. Assim como o corpo se torna mais forte com o exercício físico, a mente se torna mais resistente e sábia quando enfrenta adversidades. Cada dificuldade que enfrentamos oferece a chance de desenvolver qualidades como paciência, autocontrole e perseverança. O sofrimento, em vez de ser um fim, torna-se uma oportunidade para testar e aprimorar essas virtudes,
ampliando nossa capacidade de lidar com os desafios da vida de forma mais equilibrada e racional. O estoicismo nos ensina a não temer o sofrimento, mas a aceitá-lo como parte inevitável da jornada humana. Quando abraçamos essa visão, começamos a ver a dor e as dificuldades como trampolins para o crescimento pessoal. Ao aprender a lidar com o sofrimento de maneira sábia e consciente, nossa perspectiva sobre a vida muda. Em vez de sermos consumidos pela dor, começamos a usá-la como uma ferramenta para aprimorar nossa compreensão e nosso comportamento. O sofrimento, então, não é um obstáculo intransponível, mas uma escola de sabedoria, onde podemos desenvolver uma resiliência profunda e duradoura. Assim, ao invés de nos deixar derrubar, o sofrimento se transforma em uma oportunidade de fortalecimento mental e emocional, que nos prepara para enfrentar os próximos desafios com mais clareza e confiança. A verdadeira resiliência não surge da ausência de dificuldades, mas da forma como escolhemos enfrentá-las. Na filosofia estoica, a resiliência é vista como uma habilidade interna, uma força que se revela quando entendemos que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos sempre controlar como reagimos. Os estoicos nos ensinam que, ao focarmos no que realmente podemos controlar, nossas reações, nossos pensamentos e nossas atitudes, conseguimos transformar até as situações mais desafiadoras em oportunidades para crescer. Eles acreditavam que a vida, por mais difícil que fosse, não precisava nos derrotar. Ao abraçar os desafios como oportunidades de aprendizado e ao nos mantermos no presente, com foco em nossas ações e decisões, temos a capacidade de superar qualquer adversidade. Independentemente de onde você esteja ou do que esteja enfrentando, lembre-se sempre de uma coisa: você tem dentro de si tudo o que precisa para superar isso. Essa frase de Epicteto encapsula a essência da resiliência estoica. A verdadeira força não vem de evitar problemas ou de esperar por tempos mais fáceis, mas de como você escolhe reagir ao que a vida traz. Cada obstáculo é uma chance de testar sua força. Cada dificuldade é uma oportunidade de fortalecer sua mente e caráter. Agora, convido você a refletir: como pode aplicar os princípios da resiliência estoica na sua vida hoje? O que você pode fazer neste exato momento para transformar os desafios que enfrenta em uma oportunidade de crescimento pessoal? Não importa o tamanho da dificuldade, você tem as ferramentas dentro de você para superá-la. Não desista, não importa o que aconteça, você está mais forte do que imagina. Lembre-se, a resiliência não é a ausência de queda, mas a capacidade de se levantar mais forte após cada uma. A jornada é sua, e cada passo que você dá é um reflexo da força que cresce dentro de você.